No programa Matutando de hoje, vamos falar sobre o poder de transformação social da poesia, uma das artes mais longevas da humanidade. Em 1949, 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o filósofo Theodor Adorno afirmou: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de porque hoje se tornou impossível escrever poemas. Diante da reificação da humanidade, parece de fato não haver mais lugar para as obras da arte e da cultura. Para conversar sobre essa questão e outras, recebemos hoje o poeta e professor Gilberto Mendonça Teles. Eu sou Oliver Mariano, trabalho há 7 anos como revisor de textos da editora do Instituto Federal de Goiás. Sou mestre em letras e linguística e hoje curso doutorado em estudos literários, pesquiso o ensino de leitura de poesia, como membro da rede de pesquisa em leitura e ensino de poesia. Recebo hoje o professor Gilberto, que é um renomado poeta e crítico literário, faz parte de importantes associações literárias no país, entre elas a Academia Goiana de Letras. Foi professor, atuou como professor em diferentes instituições, inclusive como professor fundador da Universidade Federal de Goiás e, na época, a Universidade Católica de Goiás. Depois passou a atuar, onde se aposentou na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, além de outras instituições em que ministrou conferências, cursos, como professor convidado, como pesquisador convidado. Tem publicações importantíssimas, como Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, que já está na 21ª edição, e também uma publicação de referência nacional, como o estudo que o professor fez do seu doutorado sobre Carlos Drummond de Andrade. Sua obra também tem uma obra de bastante fôlego, que foi publicada há pouco tempo, Defesa da Poesia, em que ele reúne vários escritos ao longo de séculos que trataram dessa arte. Você me disse que a poesia tem essa função social por estar vinculada a uma comunidade, por de alguma forma participar da construção de uma identidade coletiva. Mas a poesia também tem um papel de subversão, né? Um papel de subversão, subversão, de transgressão. Quando a gente lê o seu livro Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, nós vimos lá os manifestos todos dos movimentos. Toda transgressão, dos movimentos vanguardistas que querem romper, né? Nesse caso ali é um movimento de ruptura. Então, de que maneira a poesia também atua para mudar o que está estabelecido? Eu gosto muito desse nome que vocês deram aqui, matutando. É um nome bem goiano, né? E quantas vezes eu já usei isto. Estou matutando, procurando resolver esse assunto, né? Matutar. Matutar é pensar, né? É pensar. Mas olha aí, a poesia, se eu não compreendi bem, você inteira para mim novamente. Mas se a poesia, ela tem, mesmo um poema amoroso, ela tem uma atividade social. A começar, que se ela nunca for publicada, se o poema nunca for publicado, ficar só no oral, mesmo assim, ele está se valendo da língua, e a língua pertence a uma comunidade, e essa comunidade é social. Não estou chutando, não. Estou raciocinando, estou matutando. Porque mesmo que seja oral, que seja, por exemplo, lá no Nordeste, os poemas de cordel, no fundo, ele é publicado em cordel, mas ele é recitado também em vários lugares. Quantas vezes que eu estive em João Pessoa, em Maceió, lá no Mossoró, estive lá em Mossoró também. Tem vários estados daqueles, e eu convivi com os cantores populares.
a capacidade deles de inventar. E o lado político é muito forte neles. O lado político é muito forte. Eles falam contra e tal. Mas então, agora voltando aqui. Você citou meu livro Vanguarda Europeia. Lá, o que eu faço? Eu ajunto os manifestos que apareceram logo depois da Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial começou em 1914, onde Marinetti já havia publicado um manifesto que dizia o seguinte: nesse manifesto, procure depois no meu livro lá, a única higiene do mundo é a guerra. Isto é, a guerra mata muita gente e limpa, era a visão que eles tinham, e limpa, o que fica está limpo. Então, no primeiro manifesto do Marinetti está lá isto. Mas em 1914 a guerra começa e quando chega em 18 na Europa, termina a guerra. E um poeta, um dos maiores poetas da França, que era Apollinaire, havia publicado em 1916 um livro chamado Caligrame. O título do livro é grego. Kali, em grego, quer dizer belo. Grame, ou grame, é a letra. Então, o título do livro era Belas Letras, letras bonitas. E o que era o poema? Era o poema todo visual. Ele falava de um homem e desenhava o homem escrevendo e fazendo o braço do homem, usando palavras, enfim, tudo o que ele descrevia, um vaso de flores, isto, aquilo, era bordando a letra. Esse livro se chamou Caligrame, foi publicado em 16. O poeta foi chamado para a guerra, tomou um tiro na cabeça e sobreviveu até 1918. Antes de morrer, ele deixou um manifesto. Não é manifesto. Quando a gente morre, a gente faz o quê? Um testamento. Ele deixou o testamento dele. É chamado Testamento de Apollinaire. O que é um trecho do pensamento dele? É assim. É assim. Nós estamos vivendo o espírito novo. A guerra acabou. Ele sabe que vai morrer daqui a uns dias. Ele diz, nós temos que viver um espírito moderno, um espírito novo. O espírito novo tem que herdar dos clássicos a grande sabedoria que deu Roma, que deu Grécia, que deu Roma. Temos que herdar isto. Herdando isto, nós estamos fazendo alguma coisa nova. Na minha conferência eu distribuí o papel e lá está transcrito isso direitinho. E aí, em homenagem a Apollinaire, os maiores poetas de vanguarda do momento fundaram em 1920 uma revista em homenagem a ele, com o nome de L'Esprit Nouveau, o Espírito Novo. A revista se chamou O Espírito Novo. O nosso grande Mário de Andrade, que não tinha publicado, não, mentira minha, já tinha publicado um livrinho em 1917, quem estuda a obra completa de Mário de Andrade, encontra um livro publicado em 1917, com o título de Há uma gota de sangue em cada poema. Ele ainda metrifica, mas já brinca com o verso,
coloca outras coisas. É o primeiro livro do Mário, mas não é o livro famoso. Esse é de 21. Aí vem 20, aparece o nome de Marinetti, começa a aparecer nos jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Marinetti é o homem que está inventando uma nova linguagem nos seus manifestos. E aí aparece um outro movimento chamado dadaísta, que também espandoga com a linguagem. A linguagem que se conhecia dos clássicos, parnasianos, tudo para eles estava superado. Manifesto chamado dadaísta. Aparece um manifesto chamado, homenagem a Apollinaire, manifesto do espírito novismo. E a revista Espírito Novo continha os textos teóricos que escreviam, que todo mundo estava escrevendo sobre a poesia. Dá para você compreender isso que eu estou falando. Na época, tudo que se escrevia sobre poesia foi publicado na revista L'Esprit Nouveau. A revista começou em 1920 e foi até 1925. Agora, por que eu falei da importância de Mário de Andrade? É que Mário de Andrade, quando conheceu a revista L'Esprit Nouveau, ele adquiriu imediatamente a assinatura. Assinou todos os números da revista, 20 números. E tudo que o Mário de Andrade escreveu em 20, 21, o prefácio interessantíssimo, a Pauliceia Desvarada, que é o livro de 22, tudo que está teoricamente ali foi lido da revista. Como é que eu sei isto? Porque o Mário de Andrade era um homem inteligente. O que ele citava, ele queria que os outros soubessem de onde ele estava tirando. Ele escreveu lá a carta dele para ele mesmo. Um Mário de Andrade novo escrevendo para um Mário de Andrade velho. Aquele velho que conhecia os antigos e o Mário novo que estava conhecendo. Então, o prefácio da Pauliceia Desvarada é esse texto. E lá, no rodapé, ele escreve assim: Revista L'Esprit Nouveau, minhas andas por esse prefácio. Quando eu vi aquilo, falei, bom, eu tenho que conhecer a revista L'Esprit Nouveau para poder escrever meu livro. Mas aí eu fui a São Paulo, peguei meu carro, eu sempre andei de automóvel. Morei 50 anos no Rio de Janeiro, sempre andando de carro na cidade. Eu vinha para Goiás de carro, sempre gostei de guiar. Então peguei meu carro, fui para São Paulo. Cheguei lá na USP, disse, eu vim para consultar no Instituto de Cultura Brasileira. Eu falei, eu vim para consultar a revista L'Esprit Nouveau. Aí, a diretora do Instituto me pediu para esperar. Não, o rapaz que me atendeu pediu para esperar. Daí um pouco, a diretora manda dizer para mim que não existe mais essa revista no Instituto de Cultura, que a revista desapareceu. Eu pensei, aí tem coelho. Esse pessoal não está querendo que eu veja essa revista. Os professores de São Paulo, do Instituto, são muito sem vergonhas. Eles querem que só eles estudem Mário de Andrade, só eles estudem coisa de São Paulo. E eu já havia publicado o livro Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. E eles conheciam. Então a mulher mandou falar que não. Mas eu fui lá, falei com o diretor do Instituto. Olha,
mandaram dizer que não existe a revista. Eu quero dizer para o senhor que existe, e o senhor dá licença. Ele estava sentado, atrás dele tinha uma biblioteca. Eu olhei lá, vi um livro que eu conhecia. Falei, dá licença, peguei o livro, abri, falei, olha, ou está aqui, ou está na casa do professor Antônio Cândido, o grande crítico, que era professor da USP. Ele orientou uma tese de mestrado e a moça que fez a dissertação escreveu lá, agradecemos a revista L'Esprit Nouveau, Aí eu mostrei para ele, olha, ou não estão querendo deixar eu ver, ou está na casa do professor Antônio Cândido. O diretor do instituto ficou assim vermelho e falou, professor, me desculpe, senta ali naquela sala. Mandou levar uma garrafa d'água para mim. E daí, a menos de meia hora, chegou 2 rapazes com toda a coleção da revista e puseram a revista para mim. Eu conto isto nas universidades, eu falei quase todas as universidades do país, para que se saiba que quando for pesquisar, tem que saber o que vai pesquisar. Tem que saber a história do que vai pesquisar. Estamos dialogando com o poeta e professor Gilberto Mendonça Teles, hoje sobre o tema o poder de transformação social da poesia. Voltamos já. Então, professor Gilberto, só para encerrar, o senhor comentou há pouco, no início da nossa conversa, fez a referência à República de Platão e assumiu a tarefa que o filósofo indicou de defender a poesia. Então, pensando nessa defesa da poesia, o que você diria que ameaça a poesia? Qual que seria a ameaça? Quem é que atacaria a poesia para merecer a defesa? Em toda a fase da sociedade humana, houve um momento que alguém, poeta ou crítico, diz: a poesia morreu. Esse camarada morre, os filhos dele começam também até a fazer poesia, desaparece. Os grandes homens que disseram a poesia morreu, eu comparo a história da morte da poesia com a história da morte de Deus. Em todas as religiões, ou de religião não, em todas as sociedades, tem alguém matando Deus. Deus morreu, mas o Deus ressuscita, um outro Deus ressuscita. Cristo ressuscitou, ou aos que acreditam que ele ressuscitou. Então, acho que na poesia é a mesma coisa. Você tem sempre alguém que diz: a poesia vai acabar. E aí eles matam a poesia hoje com o grande crescimento da internet, a grande força da internet, das coisas novas. Isso mataria a poesia. Mas a gente está vendo que a internet está puxando a poesia pelo... Você pega aí o YouTube e procura lá Gilberto Mendonça Teles. Deve haver pelo menos 30 documentos sobre a minha poesia
no YouTube. Então eu não creio na morte da poesia. O novo que vai aparecer vai criar linguagem, assim como no meu livro. Eu mostro que as vanguardas criaram maneiras novas de fazer o poema, em vez de dizer assim, olha, quer pegar o poema de amor, um poema de amor aqui conhecido, tal, não lembro agora, mas em vez de um poema todo metrificado amorosamente, aquele que eu li lá, no meu poema que eu li sobre a musa goiana, né? Estava falando da musa goiana. Em vez do poema ser desse jeito, vem um poeta e escreve o seguinte: que amor o meu, olha, até parece que somos eternos, eterno como todas as coisas belas e livres da vida. É toda uma poesia nova, já não está metrificado, é novo. E vem, você pega depois os outros manifestos e veja que cada poeta inova, vai criando linguagem diferente para dizer os temas amoroso, os temas da morte, os temas gerais que existem, mas eles vão mudando. A internet agora, como estão recitando os poemas da internet, eu tenho vários poemas meus já por aí. Quer dizer, a poesia vai mudando de maneira de apresentar-se, mas insistindo que ela está sendo publicada, insistindo que ela vai ser lida num programa e lê, e o outro faz de cor. Ainda não morreu, não vai morrer. É como Deus, não morre. Aqui há um poema que eu devia ter 23, 24 anos, na faculdade de letras, metido a filósofo. Então ele tem poema, tem alguns poemas aqui que fala sobre temas de, deixa eu ver isso aqui, temas de filosofia. Mas o que ele pediu para ler é isso: a verdade. Não tentes nunca contemplar a vida com os olhos da razão em predomínio. Antes, adoça um pouco o raciocínio, porque a realidade é bem dorida. E a alma humana, por mais desenvolvida, por mais sábio que seja o seu domínio, jamais compreenderá todo o fascínio de uma verdade a custo conseguida. Não seja, pois, filósofo sisudo, de olhar severo, investigando tudo com paciência de beneditino. Faze da tua vida um sonho vero, crendo que toda coisa seja um mero e inocente brinquedo de menino. Era como eu pensava ainda menino, né? No programa de hoje, nós matutamos com o poeta e professor Gilberto Mendonça Teles sobre o tema, o poder de transformação social da poesia. Para isso, a gente fez uma viagem no tempo. Fomos à antiguidade, na Grécia, para refletir um pouco sobre a presença da poesia na comunidade. Depois fizemos um salto, fomos para o início do século XX, nas vanguardas, para pensar nesse poder de intervenção da poesia na realidade por meio da ruptura. Foi um prazer recebê-lo hoje aqui no nosso espaço de diálogos do Matutando, Círculo de Culturas e Poder, aprofundar um pouco, aprimorar nossa reflexão sobre esse tema, o poder de transformação social da poesia. Muito obrigado pelo senhor
você ter compartilhado conosco um pouquinho do seu conhecimento, de sua experiência como poeta, como professor e como crítico. Eu agradeço realmente esse contato com o Instituto e que termina com essa bela entrevista, mais bela pelas perguntas do que pelas respostas. E agradeço a vocês que colaboraram para que desse certo tudo. Então, o meu carinho de agradecimento a você que se cuidou da publicação dos livros por aí. É só isso. Obrigado. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta nova temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!